mais de 500 anos, tudo bem? Bom, para nossa aula de ciência da natureza hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o processamento dos alimentos, né? Então, a alimentação dos seres humanos vai desde a obtenção de energia e de nutrientes para a manutenção de todo o nosso sistema vital. Tudo que nós fazemos, tudo depende de energia. E a energia vem da onde? Vem da nossa alimentação. Para você respirar, você gasta energia. Para você se alimentar, você gasta energia. Para você falar, para você estudar, para você brincar, tudo isso aí há gasto de energia. E a gente considera uma alimentação saudável quando ela envolve as práticas alimentares da sua região e também quando você come alimentos de origem natural. Frutas, verduras, legumes, né? E quando a gente fala em origem regional, é porque cada uma das regiões do Brasil tem um tipo de nutrição. Por exemplo, lá no Pará, eles têm uma alimentação que é diferente da nossa alimentação aqui. Nós gostamos muito de churrasco, né? Lá eles gostam de pato no tucupi, né? Então, cada região tem o seu tipo de nutrição. Então, a gente fala que a alimentação envolve tanto a ingestão de nutrientes, quanto a forma como os alimentos são produzidos. Então, como eles vão ser processados para chegar à nossa mesa, tá? Então, todos esses fatores influenciam na saúde e também no bem-estar de cada indivíduo. Se eu sou um indivíduo que tem uma alimentação saudável, eu também vou ter um bem-estar maior. Se eu sou um indivíduo que só come produtos industrializados, com muita caloria, eu vou ter uma forma de vida mais sedentária, porque eu não vou ter disposição para estar correndo, para estar brincando, tá? Então, tudo isso aí é bastante importante. Bom, nós temos 3 tipos de processamento, tá? Então, o que a gente chama de alimentos in natura, vou até colocar aqui, ó, o que a gente chama de alimentos in natura, o que chamamos de alimentos processados e o que chamamos de alimentos ultraprocessados. Então, nós temos 3 tipos de alimentação aí importante, tá? O que são os alimentos in natura? São os alimentos que são obtidos a partir das plantas e dos animais sem que ocorra nenhum processamento, tá? Então, quando esses alimentos, o único processamento que eles passam, por isso que aparece minimamente processado, é, por exemplo, a limpeza, retirar partes que não são comestíveis ou que são indesejáveis, fazer um corte ou fazer uma moagem, se for um suco natural, né? Ou congelar a carne, ou fazer a pasteurização do leite. Mas tudo isso ainda está mantendo as características do alimento lá da natureza, que veio da horta, que veio da roça, que veio do pasto, tá? Então, o alimento in natura é aquele alimento que não é processado ou minimamente processado. E ele não vai ter nem adição de conservantes, não vai ter adição de sal, não vai ter adição de açúcar, nem de gordura. Então, não vai ter o seu gosto ou o seu sabor alterado, tá? A obtenção desses alimentos in natura, ele é bem difícil, é bem complicado. Por que que é difícil? Porque eles acabam se deteriorando mais rapidamente, já porque não é adicionado conservantes, né? Então, para chegar aos consumidores, esses alimentos frequentemente precisam passar por um tipo de processamento bem levezinho para que possa preservar e possibilitar o armazenamento, tá? Mas não vai ser adicionado nada com produtos muito industrializados, muito químicos, tá? Então, isso é o que a gente tem nessa primeira parte dos nossos nutrientes
in natura. Em alguns casos, tá? Existem técnicas de processamento que pode diminuir a quantidade de nutrientes do alimento. Por exemplo, nós temos 2 tipos de arroz no mercado, o arroz branquinho e o arroz integral. Tudo arroz. Só que o arroz branquinho, ele acaba sendo mais polido. E quando ele é muito polido, ele acaba perdendo um pouco de nutrientes. Então, o arroz integral, ele tem mais nutrientes, tá? Então, todos esses processos de manejo do alimento até chegar na nossa mesa pode fazer com que alguns nutrientes se percam no meio do caminho. Então, se você tem a oportunidade de ter uma hortinha na sua casa, de ter um pé de fruta na sua casa, ótimo. Por quê? Se você tem um pé de mexerica na sua casa, aquela fruta que você foi pegar lá está com todas as propriedades da frutinha, tá? Então, se você tem a oportunidade de ter uma hortinha na sua casa, tudo que você vai pegar lá vai ser natural, né? Então, isso é muito importante. Bom, vamos falar agora do que a gente chama de alimentos processados. Esses alimentos processados são aqueles que vão passar por processos industriais. Então, vai ser adicionado sal, ou vai ser adicionado açúcar, ou vai ser feito secagem, ou ele vai ser feito um cozimento, tá? Ou vai passar por um processo de fermentação. Tudo isso aí é o que a gente chama de alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles enlatados, por exemplo. Sabe aquela latinha de ervilha que você compra no mercado? O extrato de tomate que você compra no mercado? Ou um vidrinho de palmito? Tudo isso aí são alimentos que passam por adição de substâncias químicas, tá? Para manter a maior durabilidade desse alimento. E quando eles são processados, esses alimentos, eles acabam alterando a forma de alguns dos nutrientes. Então, muitos desses alimentos que são processados, eles são menos nutritivos do que aqueles que a gente encontra in natura. Então, numa escala de nutrição, os alimentos in natura, eles são muito mais nutritivos do que os processados, do que os ultraprocessados, tá bom? Claro que os alimentos que são processados, como eles recebem alguns aditivos, eles vão ser mais saborosos, mais chamativos, tá? Do que os alimentos que a gente vê in natura, tá bom? No entanto, podemos utilizá-los, esses alimentos, com moderação. Então, a gente não precisa comer 10 pães por dia. Não precisamos tomar 1 litro de iogurte por dia. Ou não precisamos comer um queijo inteiro por dia, né? Mas a gente pode estar comendo esses alimentos que são processados, sim, com moderação, tá? Até porque, se a gente comer alimentos ricos em gorduras, pode desenvolver doenças cardiovasculares, pode aumentar o nosso peso. Se a gente comer alimentos ricos em açúcar, a gente pode também ter um acúmulo de sobrepeso, né? Então, tudo isso aí é importante a gente levar em consideração. E os últimos alimentos são aqueles alimentos que são ultraprocessados. Esses vão receber muitos aditivos químicos. Esses são realmente os componentes artificiais, os alimentos bastante industrializados, com bastante química, tá? Esses eu aconselho vocês comerem moderadamente ou nem comerem, tá? Sabe aquele macarrãozinho instantâneo, aqueles chipzinhos, os salgadinhos? Então, não pode comer todo dia só isso. É importante que vocês comam na maior parte das suas alimentações os alimentos que são in natura. Por que a prof está falando isso, tá? Porque esses alimentos ultraprocessados, eles recebem conservante. Então, os conservantes, eles são produtos químicos que vai aumentar a durabilidade do alimento. Eles recebem corante e aromatizante. Então, eles recebem uma substância para dar cor, uma substância para dar sabor, tá? Então, não é mais nada natural, é tudo artificial. Recebem espessante, que vai deixar o alimento com uma consistência firme, para a gente nem saber se ele era de outra consistência ou não. Umidificante, para fazer o quê? Esse umectante, ele faz com que o alimento não resseque, não fique craquelado, parecendo farelo, tá?
O estabilizante, que vai deixar o produto com uma aparência bonita por um período maior de tempo. Então, por isso que às vezes os alimentos duram lá na prateleira 2 anos. Tá? Os acidulantes, que vai realçar o sabor, principalmente o sabor mais ácido ou o sabor mais doce dos alimentos. E também o edulcorante, que é um tipo de adoçante, tá? Então, para as pessoas diabéticas que não podem ingerir açúcar, esse é um produto que vai substituir o sabor do açúcar, tá? Aí na página 169 da apostila de vocês têm uma tabelinha ótima aqui, ó, que separa os alimentos in natura, dos alimentos processados, dos alimentos ultraprocessados. Essa primeira coluna é o que você pode comer com maior abundância. Aqui a gente vai para o nível moderado e aqui a gente vai reduzir. Vamos comer bem pouquinho dessa parte aqui dos alimentos ultraprocessados. Por quê? Vamos dar prioridade para aquilo que é melhor para a nossa saúde, certo? Bom, para a tarefa de hoje. Então, o que nós vamos ter de tarefa hoje? Vocês vão fazer de tarefa de Ciências da Natureza o exercício 1, que começa na página 170 e termina na página 171, tá? Então, para a tarefinha de hoje, vocês vão ter lá o exercício 1, que começa na página 170 e termina na página 171. Como nós combinamos na nossa aulinha de hoje, certo? Pessoal, até a próxima. Beijos. Façam a tarefa e postem lá na plataforma para a prof fazer a conferência e liberar a notinha para vocês. Tchau, tchau.